que foi definido anteriormente no seu plano. Ok? Então, é importante que você entenda que o controle ele está intimamente ligado ao planejamento. Por isso que, normalmente, quando nós falamos em planejamento, qualquer que seja o nível, estratégico, tático, operacional, qualquer coisa, qualquer nível organizacional, qualquer forma de planejamento, é importante que você entenda a sua relação com o controle. Ok? Muito bem. Então, a ideia do controle é verificar se o que foi planejado foi devidamente executado. Processo de planejamento estratégico, por exemplo, existe possibilidade de controle? Existe e deve ser controlado. Né? Se eu tenho um plano estratégico, eu tenho que ter ações de controle suficientes para que esses objetivos sejam alcançados. Ok? Então, essa é a ideia do processo administrativo. Pois bem, aqui você está tendo a noção do que eu acabei de falar para vocês, ou seja, o que nós chamamos de ciclo clássico do planejamento, execução e controle. Ou seja, o indivíduo planeja, executa e controla. Evidentemente, o controle ele pode estar dividido normalmente em 3 atividades importantes, que eu chamo a atenção de vocês. Não é isso? O controle no sentido de avaliar os desvios. O que seria avaliar os desvios? Né? Identificar efetivamente a não conformidade, ou seja, o que está fora do padrão. Ok? Observa-se que, quando eu falo em padrão, eu estou falando sobre algo que foi definido no plano. Então, o plano define padrões. Ok? Esses padrões, obviamente, vão ser, de maneira bastante sucinta, a ideia dos principais objetivos que a organização ela precisa alcançar. Então, uma das ações do controle seria o quê? Verificar desvios, ou seja, vamos comparar o resultado com o objetivo, ou seja, o objetivo que foi planejado, definido anteriormente, com o resultado que foi alcançado. Então, o controle ele parte do conceito de avaliação, ou seja, desvios. O controle também ele está associado a ações corretivas e também a ações preventivas. Então, a ideia de você identificar o desvio significa dizer que você ainda não definiu completamente o seu processo de controle. Simplesmente identificar o erro, você está o quê? Você está fazendo parte do processo de controle. Então, é importante que você faça ações corretivas, ou seja, corrija o problema, não é simplesmente apontar o problema. Né? Apontar o problema faz parte do controle? Faz. Mas a resolução do problema também faz parte do controle, correto? Assim como as ações preventivas. É importante que você pense na prevenção. Né? Então, se lá no seu plano de manutenção, por exemplo, está lá, né? Você tem que apertar a porca de 2 em 2 horas e colocar óleo, isso é para que, de repente, a porca não emperre e não fique enferrujada. Ou seja, você está fazendo uma ação preventiva. E isso faz parte do controle, ok? E dentro da estrutura do próprio processo administrativo, nós verificamos, principalmente na administração pública, não é isso? Que as ações preventivas, elas efetivamente gastam menos, mas em compensação elas precisam de prazos maiores, ok? Então, por exemplo, se você é um administrador público e está cuidando, por exemplo, da saúde pública, ações preventivas, correto? Você, evidentemente, vai gastar menos, mas em compensação o prazo de maturação disso é maior. A ação corretiva tem um impacto imediato, mas nem sempre ela vai resolver o problema na raiz. Eventualmente você gasta mais, tenta reduzir esse prazo de atingimento de objetivos, mas nem sempre você vai conseguir solidificar essa ação como uma ação preventiva. Ok? Muito bem, então essa é a ideia do processo de planejamento, execução e controle. Quando nós falamos de planejamento, ou planejamento estratégico, tático, operacional, qualquer tipo de planejamento, nós, obviamente, vamos planejar, executar e controlar. Ok? Então, essa é a ideia do famoso processo PEC, planejamento, execução e controle. Ok? Muito bem. Vamos agora falar especificamente dos princípios
gerais do planejamento. Ou seja, na realidade, o nosso propósito é esmiuçar a função planejamento nessa aula, ok? E associá-lo essencialmente aos níveis da organização. Muito bem, então, trabalhando o conceito de princípios gerais do planejamento, vamos imaginar que o planejamento, como função administrativa, ele tem alguns princípios importantes, ok? Então, você está vendo aí que, inicialmente, são 4 os principais fundamentos do planejamento, que nós chamamos de princípios, ok? O que nós identificamos como princípio da contribuição aos objetivos, e nesse aspecto o planejamento deve sempre visar o quê? O atingimento desses objetivos, ok? Obviamente, em sua capacidade máxima, ou seja, trabalhar com o conceito de eficácia, atingimento de resultados e objetivos. No processo de planejamento, devem-se hierarquizar os objetivos estabelecidos e procurar alcançá-los em sua totalidade, tendo em vista a integração entre eles. O que nós estamos querendo dizer é que, na realidade, a organização ela tem vários objetivos, não é isso? Os objetivos desde a alta administração até os seus objetivos. Você, por exemplo, que é bancário e trabalha no caixa, ok? O caixa lá do banco também tem os seus objetivos diários, rotineiros. O banco, no seu sentido institucional e estratégico, a gente vai ver isso, na realidade, o banco ele tem lá os objetivos estratégicos, né? De repente, maior participação no mercado, maior captação de clientes, crescimento em 20%, 30% no prazo de 3 anos, ou seja, são os objetivos estratégicos e institucionais. Agora, na realidade, cada objetivo ele vai contribuir para o objetivo maior. Então, você, por exemplo, no seu dia a dia, né, atingindo os objetivos e, na realidade, o que foi definido para o seu trabalho diário, a contribuição desses objetivos individuais gera, né, a integração dos objetivos dos grupos, setores, até o objetivo da empresa como um todo, que seria o objetivo da instituição. Então, existe uma hierarquia entre os objetivos? Sim, objetivos menores contribuem para objetivos maiores, ok? Muito bem. Então, é importante você imaginar que o planejamento, ele, como uma função que define objetivos, esses objetivos, eles podem ser hierarquizados, ok? Depois nós vamos aprofundar esse detalhe. Pois bem, um outro princípio também muito importante, e nós chamamos a atenção, é o princípio da precedência do planejamento. Né? O que seria o princípio da precedência? Né? E, de certa forma, da própria pendência do planejamento em relação às outras funções. A gente não quer dizer, na prática, que o planejamento é a função mais importante. Né? Até seria possível pensar nisso. Mas a ideia é que a boa prática indica que você, como gestor, primeiramente você planeje, não é isso? Ou seja, as ações planejadas devem ser as ações cotidianas do administrador. Então é importante que você imagine que o planejamento é uma função importante e é a função, entre aspas, primeira, para que você consiga, de certa forma, atingir um resultado. Então, o que nós estamos dizendo aí é que o princípio da precedência ou pendência do planejamento, ele corresponde à função administrativa que vem antes das outras, ok? Ou seja, em tese, o processo administrativo deve começar como um ato planejado. Na realidade, então, seria difícil separar e sequenciar essas funções administrativas sem que você tenha o quê? O seu planejamento. Ou seja, você precisa ter noção do que você vai fazer e como você vai fazer. Então, na realidade, você precisa planejar. É exatamente o que nós estamos discutindo aqui. É difícil separar e sequenciar as funções administrativas, mas pode-se considerar que, de maneira geral, o planejamento do que vai ser feito e como vai ser feito aparece no início do processo administrativo. Como consequência, o planejamento assume uma situação de maior importância no processo administrativo das empresas. Né? Então, não deixando de lado as outras funções, que também são extremamente importantes, mas o planejamento aparece como uma função destacada. Ok? Muito bem. Dando continuidade, falamos também sobre os princípios, o princípio
da influência e abrangência. Ou seja, o processo de planejamento, como função administrativa, ele, na realidade, ele pode provocar uma série de mudanças organizacionais. Não é isso? Então, quando você planeja, você pode impactar a sua organização de várias formas. Não é isso? Como é que o planejamento pode impactar a sua organização? Observa, esse quadro representa a ideia de você que está na sua organização e você desenvolve o planejamento. Você vai observar que o planejamento ele pode provocar modificações nas pessoas, ele pode provocar modificações na tecnologia e na estrutura. Como assim? Nas pessoas. Né? O planejamento ele pode envolver mudanças de comportamento? Sim, dependendo das estratégias corporativas, pode existir mudanças de filosofias, princípios e, obviamente, isso pode impactar a cultura da organização, o clima organizacional. Então, é importante que você observe que o planejamento pode influenciar as pessoas, sem sombra de dúvida. Tecnologia. Tecnologia da informação, por exemplo. Né? Imagina que você tem um plano diretor de tecnologia e você vai implantar novas tecnologias na sua empresa. Obviamente, a tecnologia vai influenciar toda a sua organização. Então, o planejamento que envolve a tecnologia, obviamente, vai impactar na sua organização. Os aspectos estruturais, que também estão intimamente ligados à própria tecnologia, uma mudança de estrutura, a redução, por exemplo, a eliminação de estruturas organizacionais, mudanças em processos, mudanças em normas e procedimentos, a empresa de repente fica mais centralizada ou descentralizada, então isso pode impactar na sua organização. Então, dependendo da circunstância, o plano ele é um instrumento de mudanças na organização. Observa-se que todo o planejamento ele vai impactar, de alguma forma, a sua organização, em relação a pessoas, tecnologia e estruturas organizacionais. Ok? Muito bem. Voltando então aí à nossa aula, a ideia é que você percebeu a importância do processo de planejamento e, essencialmente, quais seriam essas modificações essenciais na organização.